E aí, torcedor, trazendo aqui mais um vídeo top pra vocês, tá bom? Como vocês já devem saber, a seleção brasileira foi humilhada mais uma vez, né? Só pra variar, a seleção do Dorival Júnior é patética. E aí já é quase certeza, né? Que o Dorival Júnior vai ser demitido e tá se debatendo muito quem vai ser o sucessor do Dorival Júnior. E aí esse vídeo traz muito um pouco da visão aí da imprensa. Tem também o Mauro César trazendo a informação dos bastidores com a resposta do Felipe Luiz sobre essa possibilidade de aceitar a seleção brasileira ou não. Então fica comigo aí no vídeo que eu tenho um vídeo muito top hoje, tá bom? Vamos pro vídeo. Vamos pro Rio de Janeiro, porque assim, claro, o torcedor rubro-negro quer saber do Flamengo. Só que, querendo ou não, com tudo isso de seleção brasileira, o torcedor já dava assim, ah não, pelo amor de Deus, Roberta Barroso. Poxa, o Felipe Luiz, ele tá fazendo um trabalho Aí ontem importante. começou, né? É um cara que estava na seleção brasileira como jogador, respeitado fora, respeitado pelos jogadores. Então, são alguns pontos que indicam o Felipe. Mas o torcedor do Flamengo não quer saber muito dessa história não, né, Beto? Verdade, Mário. Tudo bem? Beijo pra você, Bruno, amigos do Sport Center, todo mundo ligado aqui com a gente. O torcedor rubro-negro está preocupado essa semana. Tem estreia no Campeonato Brasileiro? Tem. Encara o Internacional. Tem jogador no departamento médico? Tem. Inclusive, o Arrascaeta está fora desse primeiro compromisso na competição. Mas a preocupação, como vocês falaram, é em relação ao técnico Felipe Luiz. Isso porque surgiu um burburinho entre os torcedores com essa pressão em cima do técnico Dorival Júnior, que o Felipe Luiz seria um bom substituto ali no comando da seleção brasileira. Ele é a nova sensação do futebol brasileiro. O Felipe Luiz tem mais títulos do que derrotas. Em 27 jogos, são 19 vitórias, 7 empates e apenas uma derrota. Já conquistou os títulos da Copa do Brasil, Supercopa, Campeonato Carioca. E aí o torcedor, claro, está preocupado. A gente traz aqui também uma reportagem do nosso companheiro Luciano Borges. Já está, inclusive, no nosso site, espn.com.br, que ele disse que uma das pessoas ligadas ao Flamengo, ouvidas então pela reportagem, afirmou ver um eventual movimento para assumir a seleção brasileira como um passo ruim para o técnico Felipe Luiz. E que esse assunto é um não assunto dentro do Flamengo. De qualquer forma, todas as fontes procuradas garantiram que não houve qualquer conversa diretamente com o Felipe Luiz sobre esse tema, já que não há nada de concreto nem em relação à saída do técnico Dorival Júnior. Mas hoje, aqui no Rio de Janeiro, eu conversei com alguns torcedores rubro-negros e olha então como é que está esse termômetro, esse nível de preocupação. Eles chegam agora nesse Sport Center. Deus me livre. Nem um pouco, não, tô fora. Agora que a gente tem a chance de ter um ano bom, né? Tão longe da seleção. Vai buscar outra pessoa, gente. Tem tanta gente aí. Tenta tirar o Guardiola do City, tão bom técnico. Por que tem que se levar o nosso? Não, preocupação zero. Ele mesmo já falou que vai continuar no foco dele, de continuar no Flamengo esse ano aí. Se o pessoal paulista quer que ele vá para prejudicar o Flamengo. Trabalhou com os grandes lá fora, trouxe tudo para cá. Esse ano é tudo nosso. Eu acho que isso tudo é para prejudicar o Flamengo. A intenção é maldosa. Deixa o Dorival lá no lugar dele, o Felipe Luiz está bem aqui. Eu acho que a ascensão do Felipe Luiz em relação ao Flamengo, ela está sendo boa. Eu acho que vai estragar a ascensão profissional dele como técnico. Eu não acho que deveria ser esse o momento dele. E o Flamengo já é uma seleção. Felipe Luiz, mantém a relíquia, meu irmão. Tá aí, então, o palpite, né? Os comentários, a gente pode dizer assim, dos torcedores rubro-negros que não querem, claro, que o Felipe Luiz deixe o comando do Flamengo. Ele tem contrato com o clube até o final do ano. Bruno, Mário, eu volto com vocês. E muita coisa importante para disputar esse ano, né? E vamos ver agora qual que foi a resposta do Felipe Luiz sobre essa possibilidade de assumir a seleção brasileira já em meia temporada do Flamengo, trazida aí pelo Mauro César, setorista do Flamengo, que sempre traz as informações mais apuradas sobre o mundo rubro-negro, tá bom? Então vamos lá para ouvir o que o Mauro César tem a dizer. A informação é que o Felipe Luiz já disse para o José Boto, que é o diretor de futebol, que não deixará o Flamengo. Essa é a informação, tá? Obviamente, a partir desse lobby de parte aqui da mídia de São Paulo especialmente, e eu entendo que alguns setores da mídia falam nisso com esse intuito, para mim isso é muito claro,
Ninguém vai admitir, mas é muito claro, como já houve também, para tentar enfraquecer o Palmeiras, aí por rivalidade, tudo, aqui, acolá. Ah, Abel Ferreira tem que ir para a seleção, então também houve isso. A mesma coisa. Quando um time está indo bem ou com perspectivas interessantes, empurrar o técnico para a seleção é uma saída, né? Para você enfraquecer o adversário. O Corinthians foi vítima disso, inclusive, perdendo treinadores, né? Mais de uma vez aconteceu isso. São Paulo pela última vez, porque começou o trabalho com o Dorival foi embora. Mas a informação que eu apurei foi, conversando com o José Botto, o Filipe Luís disse, não vou deixar o Flamengo ter o meu plano de carreira. E o José Botto, isso é interessante, ele tem mais receio de perder o Filipe Luís para um time europeu do que para a seleção. Ele está muito seguro de que o técnico não sairia, se eventualmente convidado pela CBF, mas ele acha que, talvez não agora, mas mais adiante, seja difícil segurá-lo se um clube europeu vir buscá-lo. E, como eu costumo dizer, o Filipe Luís ele tem passaporte brasileiro, mas é um profissional forjado no futebol europeu. E que tem muito trânsito lá, porque ele foi um jogador respeitado, um jogador que teve boas passagens por clubes diferentes, jogou a Copa do Mundo, jogou na seleção. Então, um bom trabalho dele aqui repercute lá também e ele teria portas abertas aí a alguns mercados, com toda certeza. Sobre assim, o substituto, eu acho que o melhor nome seria o Jorge Jesus. Acho que seria o melhor nome. O Jorge Jesus não afina para ninguém, barra quem tem que barrar. É bom, todo mundo sabe. Na Copa do Mundo, ele vai fazer 71, agora no meio do ano. Então, na Copa, o Jorge Jesus terá 72 anos. Seria provavelmente a sua única e última oportunidade de comandar uma seleção competitiva. O Brasil pode formar um time competitivo no Mundial. É diferente do Filipe Luís, de outros treinadores. Por exemplo, o Guardiola não quer treinar a seleção agora. Está lá no Manchester City, o Klopp está agora num período sabático, numa outra função, lá na Red Bull. O Filipe Luís mal começou a carreira, nem dirigiu o Flamengo em jogo internacional ainda, só na base. Não passou por nenhuma crise, não foi vaiado. Tem que passar por essas coisas. O Guardiola está passando por isso em alguns momentos nesse ano. Então, nem casco ele criou, né? Vai acontecer em algum momento, o Flamengo vai ter turbulência, pode ser criticado, pode ser vaiado, isso vai acontecer, né? Então, acho que tem que ser um técnico cascudo, que conheça, de preferência que conheça o futebol brasileiro. Acho que para esse momento o Jorge Jesus seria melhor do que o Ancelotti, que foi o nome pensado anteriormente. Eu vejo o Ancelotti como um cara capaz de, no vestiário, mesmo com medalhões, fazer a gestão muito bem, mas eu acho o Jorge Jesus um treinador mais específico. Treinador, cara para dar treino, para corrigir defeitos do time, para dar esporro também, e não vai pipocar para ninguém. A gente sabe disso. Ele tem muita autoestima, né? E não tem medo de falar com qualquer jogador. Às vezes passa até do ponto. Mas acho que precisa isso. O que não dá é para ter um técnico que levanta o dedo para entrar na rodinha. Repito, esse técnico tem que chegar no vestiário e a rodinha se forma ao redor dele. Todo mundo para ouvir. E eu acho que o JJ tem essa capacidade de fazer isso. Isso é verdade, hein, galera? Eu gostava bastante do Dorival, defendi muito o Dorival na seleção, mas ficou muito pequeno, né? Pros caras lá, pro jogador europeu, Rodrigo, Vini e tal. Ele se apequenou muito diante desses caras. Eu concordo com o Mauro César, acho que o Jorge Jesus é a melhor opção. E concordo também quando ele fala que esse lobby pelo Filipe Luís na seleção é lobby da mídia paulista pra enfraquecer o Flamengo. Cara, tá todo mundo com medo do Flamengo nesse 2025. O Flamengo vai passar o trator, cara. Vai passar o trator, vai... Cara, vai ser um bagulho, vai ser mais maluco que o Flamengo do Jorge Jesus. Porque o Flamengo do Jorge Jesus chegou no meio da temporada, cara. Abel Braga foi demitido, o Jorge Jesus chegou no meio da temporada, pegou o bonde andando e conseguiu conquistar tudo o que conquistou. Imagina o Filipe Luís, que pegou o bonde andando ano passado, conquistou a Copa do Brasil, os jogadores já têm a ideia do comportamento tático e dos movimentos técnicos que tem que fazer. O cara fez a pré-temporada este ano e todo mundo viu o que aconteceu. O Carioca, o Flamengo passeou em cima de Botafogo, de Fluminense e de Vasco, que são times da Série A. Então, se o Jorge Jesus em 2020 tivesse ficado, porque antes do Jorge Jesus sair o Flamengo também estava jogando bem, se o Jorge Jesus tivesse ficado, eu acho que ele teria tido uma dinastia como a que o Filipe Luís pode construir a partir de agora. Então eu acredito que o Flamengo acertou a mão no Filipe Luís e acho muito, muito pouco provável que o Filipe Luís saia. E seria uma decisão muito ruim para a carreira dele, eu acho. Saindo de um Flamengo organizado e que está muito bem
com o futebol apresentado para uma seleção brasileira desastrosa, em cacos, com uma CBF mais desastrosa ainda, há cerca de um ano para começar a Copa, cara. É para acabar com a carreira, ainda mais no começo. Então, é só lobby paulista mesmo para enfraquecer o Flamengo. E é isso, torcedor. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Me diz se você concorda também ou não. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve e vem comigo que ainda tem muito mais pela frente. É isso. Falou, torcedor!